Olá, boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas. A live hoje é para conversar sobre sexualidade, psicanálise. Daqui a pouco vai entrar minha convidada especial, Maria Cláudia Lordeiro. Vamos esperar um pouquinho. E hoje esse tema é super importante, né, para nós conversarmos, que envolve a nossa vida, envolve questões da nossa saúde mental, do nosso desenvolvimento, das nossas relações, desde o núcleo familiar e se expandindo também para o nosso núcleo social, conforme a gente vai se desenvolvendo. Sejam todos aí bem-vindos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, de ter essa oportunidade. A Maria Cláudia vai me mandar o invite aqui para poder aceitá-la na live. Ela já mandou aqui. A gente vai começando essa conversa. Boa noite, minha linda, tudo bem? Tudo bem, Cris? Você tá boa? Tudo e você? Bem também, graças a Deus. Tá bom o áudio, retorno aí para você? Tá bom sim. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente, ouvindo, vendo, então tá tudo perfeito. Tudo certo. Então, eu estava cumprimentando as pessoas que estão chegando aqui na live, né, Maria Cláudia? Falando que o tema que a gente vai falar essa noite sobre sexualidade, sobre a perspectiva psicanalítica, como é super importante na nossa vida, né? E aí a gente vai falar sobre vários aspectos que englobam a sexualidade. Sim. Eu vou te dar boas-vindas, boa noite. De novo, agradeço muito você ter aceitado o convite. Você é uma profissional que eu admiro muito. E além de ser profissional, super competente, você é uma pessoa maravilhosa, linda por fora e por dentro. Eu gosto muito de você. Você que é uma querida, viu? Uma super querida, Cris. E também uma excelente profissional, tenho certeza, né? E agradeço bastante o convite seu para a gente conversar aqui um pouquinho sobre um assunto tão interessante, né? Eu vou te apresentar formalmente, né? Para falar algumas coisas que está chegando aqui nas redes sociais, que são os meus seguidores, que possam não te conhecer. A Maria Cláudia ela é psicóloga, psicanalista, professora universitária. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e agora é doutoranda no programa, né, de doutorado em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ela é sexóloga, tem bastante trabalhos aí na clínica, atuando na área, né, da sexologia, então vai conseguir trazer bastante aspectos para a gente conversar aqui sobre os atendimentos clínicos. Lógico que a gente não vai trazer nenhum caso nem dos meus pacientes, nem dos pacientes dela, mas a gente vai tratar sobre os temas que são em comum para todas as pessoas, né? Então a gente vai falar também sobre as disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas, e tantos outros aspectos, né? Isso mesmo. Para começar, Maria Cláudia, eu vou falar que eu acho importante a gente pontuar para a gente ter um ponto básico, né, de conversa com todo mundo que está aqui entrando e vai participar com a gente, da gente diferenciar, que as pessoas no senso comum confundem sexualidade com o sexo, com o ato, com a prática. Então, eu acho que esse é o primeiro tópico aqui, o assunto que a gente vai começar a falar. Então, é importante a gente falar que a sexualidade ela é uma parte integrante, né, da vida de todos nós, de todas as pessoas, de todos os seres humanos, né? E ela vai contribuir
para a nossa identidade ao longo de toda a nossa vida, né? Então, desde lá do útero da nossa mãe, do nosso desenvolvimento, desde a gestação, até a nossa fase do envelhecimento, né? Então, ela perpassa por tudo isso. E ela, então, consequentemente, também está atrelada ao nosso equilíbrio mental, físico, psicológico, né? Então, a sexualidade, ela influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, as atitudes, as interações, né? Por isso que ela interfere na saúde mental e física nossa, né? E aí, eu acho que eu vou passar a palavra com você. Eu vou trazer um dado importante, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2002, ela postula que a sexualidade ela é multidimensional. O que é multidimensional, né? Então, ela influencia uma série de interações que a gente tem na nossa vida. Então, são fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos, a religiosidade, né, a espiritualidade. Então, tudo isso vai abarcar, que vai constituir, né, a vida da pessoa e que vai influenciar na forma dela expressar a sexualidade dela no mundo, né? Então, onde que a gente vai começar também com um ponto bem importante para a gente, que é da área da psicanálise, profissionais da área da saúde mental, é que a teoria freudiana, né, ela é um marco, né, que ela trouxe uma compreensão do comportamento humano com o desenvolvimento da teoria da sexualidade infantil, que ela não está restrita ao campo da genitalidade. Então, essa é a introdução que eu dei. Eu gostaria que você complementasse, por favor, Maria Cláudia, e que falasse, marcasse um pouco mais dessa diferenciação entre a sexualidade e o sexo. Por favor. Olha, acho que você introduziu muito bem o assunto, Cris, dizendo dessa diferença que... e é uma diferença que eu penso que ela é até cultural, ela é bastante social, e ela pertence muito à nossa época. Ela é marcante principalmente no século passado, no século XX, né? A gente vinha de uma história, eu penso que é interessante fazer essa leitura histórica também, para a gente entender melhor, né? A gente vinha aí de uma época onde o biológico determinava uma grande verdade sobre o ser humano, né? Então, as questões biológicas da sexualidade, elas sempre foram muito marcantes, né? Então, o sexo, ele era, por muito tempo, ele foi visto dessa maneira, principalmente para as mulheres, como algo diretamente vinculado à reprodução, não é? Então, o sexo tinha esse objetivo, o objetivo de reprodução, de fato, né? E assim ficou por muitos e muitos séculos, vamos dizer assim, né? Então, o século passado, ele trouxe uma série de conceitos diferentes, de rupturas em relação a esses estigmas, né? E aí a gente entra com a palavra sexualidade, né? Eu acho que a palavra sexualidade, ela não existia sempre, ela foi criada no século passado, né? Justamente para trazer para a gente uma percepção da diferença entre sexo, que é aquilo que é biológico, que é aquilo que pertence ao nosso corpo, aquilo que é orgânico, aquilo que está vinculado à sexualidade apenas biológica, e aquilo que extrapola, na verdade, a sexualidade, a palavra sexualidade, extrapola o biológico, vai muito além do físico que você bem citou. E aí eu marco Freud, né? Porque o Freud ele entra num determinado momento na história onde ele afirma justamente isso, onde ele vem quebrar com esta questão da sexualidade biológica, né? Ele diz que a sexualidade ela vai muito além do que o genital nos impõe, né? Vai muito além disso, né? A sexualidade se refere ao nosso modo de agir na vida, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, não é apenas genital, né? Então, ele traz aí uma grande ruptura em relação a isso, falando que a gente quer... Eu até de vez em quando brinco e comento sobre a música dos Titãs, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só encher a barriga, a gente quer
muito mais do que isso, né? Exatamente. E falando em arte, a cultura, também cinema, teatro, traz muitas coisas e a gente também vai abordar esse tema aqui, né? Então, a Sim, sexualidade, muito bem colocada, ela vai muito além, né, desse prazer físico, que quando a gente coloca na pauta, as pessoas já fazem, né, aquela relação só com um ato sexual, né? Então, ela está exato. ligada também à nossa forma de viver a nossa individualidade, a nossa afetividade, o respeito. E é importante a gente marcar aqui a boa comunicação entre as pessoas desde sempre. Então, entrando Uhum. nesse viés da boa comunicação, eu vou para um outro tópico da nossa conversa, que é a importância de nós dialogarmos, né? Desde a mais tenra idade, então, desde Aham. sempre. Então, eu vou para o tópico da educação sexual. Como que a gente deve, né, colocar isso em pauta e como que eu falei que a sexualidade envolve multidimensional, envolve aspectos políticos, religiosos, e isso a gente está vivendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, que não querem que coloquem esse excesso, e aqui a nossa live é para dizer o quão importante isso é de nós conversarmos sobre esses assuntos que envolvem a nossa existência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu também concordo, Cris, e penso que quanto mais se aborda o tema, mais a gente tira da frente estigmas, mitos, tira uma nebulosidade, algo que esconde as verdades, algo que nos atrapalha na hora de encarar de frente alguma coisa que é simples, é tranquila, mas que nós transformamos, às vezes, num grande monstro, a sexualidade, né? Então, quanto mais a gente puder falar, abordar isso, principalmente com as crianças, eu acho que é esse o tópico que você vai começar a falar agora, né? Isso. Nas escolas, educação sexual nas escolas, com crianças, a coisa começa desde muito cedo, com os adolescentes posteriormente, né? E é muito importante, por exemplo, agora nessa fase de pandemia, né, as crianças estão confinadas nos quartos, os adolescentes, né? E a gente não tem como negar a tecnologia presente hoje na vida das crianças. Então, todas as crianças Sim. têm um celular, têm um acesso a um computador, a um tablet, né? Então, elas têm maior acesso a essa pornografia também que está aí nas redes, né? Essa Uhum. facilidade do mundo digital. Então, eu acho assim que a gente tem que falar, os pais têm que saber o que os filhos estão falando, mas não no sentido, né, de saber o que é apropriado, mas não no sentido de viés moralista, apropriado, porque às vezes eles vão tomar o primeiro contato com isso na internet, com os outros, vão ter aqueles modelos em si, aqueles estereótipos que muitas vezes são aqueles sofrimentos, aqueles corpos malhados que a gente não tem, que está distante. Também Sim. adentrando essa especulação dos genitais, do tamanho do pênis, como que é a vulva e tantos outros mitos. E também de formas mecânicas, né, robotizadas que acontecem, como se aquilo fosse um Uhum. modelo de padrão de uma relação sexual saudável, e acho que é isso que a gente vai abordar, que tem a ver depois como que as pessoas vão se construindo e trazendo vários problemas no campo, sim, específico físico de viver o sexo na sua vida, né? Então aquilo não é um É, gabarito de sexualidade. exatamente. Eu concordo plenamente com você e acho que é importante dizer, né, que quando a gente fala de conversa com os filhos sobre sexo, sobre sexualidade, quando a gente pensa no quanto isso é importante, a gente está simplesmente querendo dizer o seguinte: nós não precisamos necessariamente abordar determinados assuntos com a criança, de repente sentar e dar uma aula de como se reproduzem os seres humanos, não é isso, sabe?
é simplesmente ter uma rotina diária onde esse assunto também pode ser integrado aos assuntos do dia a dia daquela família. Basicamente isso, a gente já garante que aquela criança, quando vá para a internet, assista alguma coisa e que ela tem dúvida se aquilo ali é correto, se não é, o que, que acontece ali naquilo que ela viu, ela possa ter liberdade de chegar para os pais e perguntar. Basicamente isso. Se a gente garante que essa criança tenha esse canal de comunicação com os pais de uma forma livre, sabendo que ele pode abordar esse assunto também com os pais, é isso que a gente pretende. Né? A gente não quer dar aula para a criança, bora aí sentar a criança na minha frente, dar uma aula de anatomia. Não precisa disso. A escola vai se incumbir de fazer isso. Né? O que a gente precisa é criar um canal de comunicação livre com os filhos sobre esse assunto que é sexualidade e que é tão tabu para os pais, porque os pais se assustam. Né? Então, como uma resposta a isso, os pais tendem a bloquear, né? A reprimir a sexualidade das crianças, né? Para que nem chegue para falar nada. Vai que meu filho pergunta alguma coisa, o que, que eu vou responder depois, né? Então, a repressão ela vem muito com esse objetivo, né? E isso não é o que a gente deseja, né? Porque aí sim a gente tem crianças que vão buscar essas respostas lá fora, seja na internet ou seja na vida externa, né? E aí a gente vai avançar a conversa e vamos chegar em determinado momento que a gente vai falar sobre também a influência dessa pornografia na nossa vida aí de adultos, né? Exato. Mas é muito importante o que você está marcando, Maria Cláudia, para a gente também poder falar sobre várias coisas, né? Então a gente tem que falar desde sempre com a nossa intimidade, sobre o que é consentimento, né? Para a gente ter o ato, principalmente quem está entrando na adolescência, entrando no mundo adulto, o que é consentimento. Então tem que falar isso com as meninas, com os meninos, sobre o que é prazer, a história de objetivo. Os corpos, né, nesse mundo que a gente está usando as pessoas como mercadorias, descartes, e tem a ver com uma pesquisa que eu falei com você, que eu fiz aqui na minha rede do Instagram. Então, eu vou falar sobre ela em vários pontos da nossa conversa. Só para começar nesse ponto que a gente falou, eu vou pegar aqui o dado que eu coloquei sobre... eu perguntei se as pessoas receberam orientação dos pais, se conversaram sobre sexo com eles. A maioria diz que não, né? E é uma marca muito recente, as pessoas que responderam afirmativamente têm menos de 28 anos no meu Instagram, porque eu conheço muitos que responderam, eu sei da faixa etária deles. Então, assim, as novas gerações, os pais começaram a dialogar sobre o sexo, a falar também, eu perguntei sobre toda essa... sobre as orientações de métodos contraceptivos, sobre doenças sexuais, né? Se os pais levaram ao médico no início da puberdade. E a gente vê que ainda a adesão é bem pouca, está começando a modificar novas gerações, né? Isso. Puxa, acho que deu uma travada aqui. Conseguiu ouvir? Ah, não, para mim tá bom. Eu consegui ouvir a maior parte. Para você tá bom? Acho que é só o seu vídeo que está aqui travando um pouco para mim. Mas olha, eu ouvi sim a maior parte do que você trouxe. Eu acho que sim, eu acho que as novas gerações, né, como você disse aí no teu Instagram, menos foram as menos de 28 anos, né? As novas gerações, elas têm sim um canal de comunicação mais aberto com seus pais em relação a isso, né? Mas o público mais velho, né? A gente vê que vem de uma geração que traz uma dificuldade muito grande de conversar, de ter tido acesso a essa abertura, primeiro em relação aos pais, e depois essas pessoas elas se desenvolvem e elas acabam também apresentando dificuldades de comunicação depois com seus parceiros, né? Eu acho essa é a grande questão, né? Que a gente pode falar hoje na nossa live aqui, né? O quanto depois, futuramente, aquilo que aconteceu na infância
vai ficar marcado na história de vida dessa pessoa e vai acabar prejudicando a vida sexual dessa pessoa no futuro, né? Vocês conseguem me ver? Porque eu conseguia te ouvir. Tá travando aí do meu vídeo? Agora eu tô te vendo. Tá me Agora eu ouvindo? tô te vendo. Tô te ouvindo bem e tô te vendo melhor agora. Então tá bom. Não sei o que aconteceu. É conexão, né? O mundo da digital. Pois é, faz parte, faz parte. Sim. E outro ponto que é importante também agora, então, a gente conversar, né? A gente entrando, então, nesses estudos da sexualidade, né? Que tem muitas coisas que eu perguntei aqui, né? Para as pessoas sobre a intimidade, sobre a vida sexual mesmo delas, né? E eu perguntei se as pessoas conversavam sobre as preferências, sobre os gostos, sobre posições, sobre tudo que envolve o sexo com os parceiros dela. Poucas pessoas respondem afirmativamente, né? Então, e a gente vê que eu perguntei sobre pornografia, o que as pessoas, se as pessoas curtiam, se consumiam filme ou revistas. Os homens, na maioria, todos que responderam afirmativamente eram homens. Mulheres não respondem, ou por vergonha, ou porque realmente não gostam, né? E a gente tem aí essa nova geração de filmes, né? Que a gente estava conversando sobre os 50 tons de cinza, que está trazendo um conteúdo, sim, que a gente pode considerar pornográfico, mas mais voltado por um público feminino. Claro que vai ter todas as críticas aí possíveis, principalmente esse último filme que teve 365 dias, que ele não tem enredo, é para a gente ver mais uma performance mesmo, algumas coisas de interação, né? de movimentos, essa aproximação sexual, e tem a crítica, e traz à tona essas questões de gênero, sobre objetificação, dominação, tudo que perpassa nesse universo. Então, você que está a par aí das pesquisas e que tem os dados mais recentes do seu consultório, queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, Cris, assim, eu vou dizer para você o seguinte. Depois eu falo um pouquinho das críticas em relação ao 360, ao 50 tons de cinza, né? Mas eu gostaria de dizer, na verdade, que assim, esse filme que veio com o livro, né? Acabou trazendo algo que foi um fenômeno, né, para a sexualidade feminina, né? O 50 tons de cinza, a gente encontrava mulheres, assim, na rua, nos ônibus, no metrô, lendo 50 tons de cinza. Foi um comentário grande, enorme em relação a esse livro. Independente da qualidade da literatura, da qualidade da história, enfim, aí é uma outra história, né? Mas independente disso, eu acho que o 50 tons de cinza trouxe uma aproximação das mulheres em relação à sua sexualidade, à sua fantasia sexual. O que eu gosto, o que me desperta interesse, o que me atrai, o que eu gosto e que me excita, o que eu gostaria que fizessem comigo, não é? Algo extremamente importante que é muito difícil para as mulheres, ou era, né, até então. Hoje a gente vê uma mudança, uma modificação muito grande desses padrões femininos, graças a Deus, né? A gente vê que muita coisa mudou. E o livro e a história dos 50 tons de cinza, ele vem, eu acho que confirmar essa mudança, né? As mulheres estavam muito mais prontas para entrarem em contato com essa literatura erótica, né? Com uma literatura de fato erótica, com filmes eróticos. Eu acho que não dá para considerar exatamente uma pornografia, mas um erotismo muito marcante, né? Tanto no 50 Tons de Cinza quanto no 365 Dias, que é o outro filme mais atual, né? Mas são obras, né, que falam da sexualidade e são obras femininas.
Isso você falou e falou muito bem falado. O 50 Tons de Cinza e o 365 Dias são obras, são filmes para mulheres, né? Eu costumo, na crítica que eu faço, né? Na crítica que eu faço aos 50 Tons de Cinza, eu falo, né, que realmente, assim, os 50 Tons de Cinza, ele trabalha com todos os estereótipos de gênero que nós temos ainda nos dias atuais, né? Os 50 Tons de Cinza é um homem lindo, né, de um estereótipo beleza convencional, ele é branco, ele é rico, ele é ativo, né? Ele que seduz, ele que conquista, né? E a personagem do filme, ela é pura, ela é ingênua, ela é mocinha, ela não conhece nada sobre a vida, ela é virgem, né? E assim, ela se submete a essa sedução do ator, né? Então, do personagem principal, que é o homem, né? O rapaz, o Christian Grey, né? E então, assim, ela reproduz, é uma história que reproduz, de fato, os estereótipos de gênero que a gente tem, né? Mas a gente deve dizer que, na verdade, por que é uma literatura ou um filme feminino? Porque é uma grande história de amor. Até nisso reproduz o estereótipo do que as mulheres gostam, né? Porque é sim um filme de amor, acima de tudo, né? É um romance. Ela vai modificar toda essa perversão do personagem principal, do protagonista, porque ele vai passar a amar ela e ele vai abandonar todo o comportamento perverso que ele tinha anteriormente. Então, é uma grande história de amor, na verdade, né? Então, por isso que a gente fala, essa é a crítica que eu faço, né? Porque é um filme que, quebrou, né, resistências das mulheres em relação à literatura erótica, aos filmes eróticos, mas é um filme que retrata os estereótipos de gênero que nós temos ainda hoje na sociedade. Nós temos esse estereótipo. Não é à toa que interessa a tantas mulheres. Interessou a tantas mulheres esse filme, e o 365 Dias também é a mesma coisa. Isso faz parte do universo feminino ainda hoje. Tá? Ainda hoje. Exato. E a gente tem muito essa performance, então, quando a gente fala de sexo, né, principalmente nos filmes, então você tem um homem nessa posição de estereotipada, de homem caçador, viril, dominador, sempre ocupando esse papel, e a mulher tem que ser aquela que é ingênua, que é virgem, que quase não é intocada, que se submete a todas as coisas que aquele homem mais sábio, mais poderoso vai colocar. E é ruim a gente ficar alimentando isso no nosso dia a dia. Sim. E aqui, então, a gente vai entrar um pouco mais, eu vou pedir para a gente entrar nesse viés básico da psicanálise, né, sobre os conceitos de pulsão, de libido, de perversão, porque nem todo mundo que está aqui é da área psi, nem psicólogos, nem psicanalistas, para a gente colocar um pouquinho igual, né, para eles saberem um pouquinho também do que a gente está falando. E aí também vai entrando nesse universo que eu fiz também nas pesquisas, eu perguntei sobre masturbação, se as pessoas se costumavam a se masturbar, muitas não, perguntei se fingem orgasmo, quase a metade das pessoas responderam que fingem orgasmos, pedi também para as pessoas responderem, se você pudesse colocar como ideal, quantas vezes por dia, por semana você gostaria de sexo? Tem algumas pessoas que respondem mais de 2 vezes por dia, alguns respondem 1 vez por dia, de 4 a 5 vezes por semana, 1 vez por semana. Você vê que são poucos que estão lá no percentual que quer todo dia ou que quer mais de 1 vez ao dia. Então, assim, para a gente colocar também para as pessoas, né, a psicanálise não vai dar nenhuma fórmula, a gente não tem fórmula de padrão, então a gente tem que, qual que é, né, numa análise, você tem que se conhecer, saber o que te excita, quais são os pactos que você quer, com o que você goza, o que você está disposto a vivenciar. Então, você pega uma mulher que quer transar 3 vezes por dia com um homem que quer só transar 1 vez por semana, em algum momento, essa
relação vai um pouco desandar. Eu pego um Exato. homem que quer ir para swing e uma mulher que quer uma relação monogâmica, que não quer esses tipos de diversidade e colocando até outros parceiros, vai ser um pouco complicado esse tipo de relação. Então, eu É queria que você verdade. falasse um pouquinho, por gentileza, Tá, para a gente desses conceitos da tá. psicanálise e sobre isso. Ok. Então, eu acho bacana a gente pensar, então, nesses conceitos da psicanálise, quando a gente fala de pulsão, eu acho que a grande descoberta e revolução da psicanálise freudiana na época foi justamente o conceito de pulsão, né? Como a gente estava falando lá no início, né? A pulsão, ela ultrapassa o biológico, como a gente já disse, né? E ela ultrapassando esse biológico, ela não se localiza apenas na região genital, né? Então a pulsão, ela é versátil, a pulsão ela é móvel, né? A pulsão, o que nos interessa, o que nos excita, o que nos traz prazer, não necessariamente está no genital. Né? Isso pode variar muito. E essa é a grande questão da psicanálise, né? Ela traz esta contribuição. A pulsão, ela é variável, ela é livre. Né? E ela vai se constituindo na infância e depois vai sendo vivida na vida adulta também. Então aí a gente entra também um pouquinho nas perversões, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a pulsão, ao invés de estar no meu genital, a pulsão, por exemplo, pode estar nos meus olhos. Não é? Quando eu tenho prazer em ver pessoas transando, quando eu desenvolvo o que é chamado de voyeurismo, né? Então eu tenho voyeurismo, eu tenho prazer de olhar alguém transar. Eu não tenho prazer de estar lá junto com aquele No casal ato, que está transando no ato, no né? ato. O meu prazer está deslocado do genital para os meus olhos. O prazer está aqui, em olhar aquilo ali, não em participar. Eu posso ter prazer também, então, por exemplo, ao ver o pé de uma mulher bonita, homens que gostam de pés, né? E que abordam mulheres, por exemplo, na rua, abordam mulheres no mercado, assim que vem um pé bonito, que eles julgam que seja um pé bonito, né? E são pessoas que são atraídas enormemente por aquele pé. Aquele pé, ele é o principal, é o órgão principal, né? É a pulsão daquela pessoa, está E ali é um naquele pé. fetiche, né, Maria Cláudia? É o Isso, objeto parcial que a pessoa foca isso. naquela parte, não no todo, né? Exatamente isso, Cris. Assim, as perversões, ela trata-se de uma questão onde o indivíduo não reconhece o outro como um ser integral, total, né? A pessoa, na verdade, desloca o seu interesse apenas para uma parte. Então, é um interesse parcial, é uma pulsão parcial e não completa do indivíduo, né? Por isso que muitas vezes as perversões, isso é uma constância, né? As perversões, elas trazem algum tipo de comprometimento psicológico para aqueles indivíduos que apresentam essa característica de estrutura psíquica, né? Porque há uma dificuldade de reconhecer o outro, de estar com o outro, de se relacionar com o outro propriamente dito. Por quê? Porque o meu interesse é de me relacionar apenas com a parte do outro. É o cabelo, é uma lingerie, é um sapato, é olhar a relação sexual e estar de fora e não participar, e uma série de outros fetiches que a gente sabe que existem e que Freud falou bastante sobre isso, né? Exato, exato. E a gente tem vários casos também aí clássicos, né, na psicanálise. A gente tem o caso André, que a gente pode falar sobre perversão. A gente Uhum. tem a série do Bates Motel, o Norman, que é um caso clássico de psicose, mas tem várias nuances de perversas, né, Exato. ao longo do filme. E a gente pode explorar muito esse cenário todo, né? Falando sobre a perversão. E eu acho bom a gente pontuar, porque as pessoas, no senso comum, e eu fiz a pesquisa aqui, perguntei se as pessoas tinham fetiches. Uhum. 86% das pessoas responderam que sim, tem fetiches sexuais. Então, às vezes, as pessoas também
não sabem dar a nomenclatura correta e vão usando termos da psicanálise para dar outros sentidos na vida cotidiana. Mas, assim, é um desejo, é uma fantasia, o que, que a pessoa tem. Mas é diferente de um caso clássico, né? Que a gente tem de perversão, né? Exato, né? É assim, ó, o fetiche, ele foi popularizado, né, pelas pessoas no século passado, e as pessoas se utilizam desse termo fetiche para dizer de fantasias sexuais. Fantasias sexuais é diferente de fetiche, né? O fetiche, ele é algo que ele envolve uma dependência do objeto. Eu tenho uma dependência em ter prazer apenas com aquele objeto, né? Eu não consigo ter prazer de uma outra forma se esse objeto não estiver presente na hora da relação sexual, né? A fantasia já tem uma outra conotação. Fantasia sexual é um desejo, é um gosto particular, né? É um direcionamento do meu desejo para alguma coisa específica, alguma situação, alguma cena, né? Mas que não há exatamente esta dependência, né? Daquela cena ou daquele objeto para obtenção do prazer. Eu posso simplesmente pensar apenas na minha cabeça, né? E levar aquilo apenas como uma fantasia, mas é muito constante as pessoas de fato confundirem, né? E falarem de fetiche como se fosse, eu tenho um fetiche por lingerie vermelha, por exemplo, né? Isso, às vezes é um gosto, uma preferência, né? Isso, na verdade é só um gosto, uma preferência. Na maioria das vezes é mais um gosto e uma preferência. As pessoas estão mandando aqui para você, Maria Cláudia Diva, linda, por isso que eu amo a psicanálise, você é maravilhosa, concordo com tudo o que eles estão falando. E o Joaquim falou assim, falando na questão de fetiche, se ele trocar o objeto, continua sendo fetiche? Olha, Joaquim querido, beijos para você. Eu tô vendo aqui a sua pergunta. Continua sendo fetiche? Olha, pode continuar sendo fetiche. Se eu trocar o objeto, se eu troco o objeto, mas o tipo, a qualidade da relação que eu vou ter com aquele outro objeto continua a mesma, eu só estou trocando de objeto, mas o fetiche continua o mesmo. Né? Então é isso, a gente só está trocando o objeto, mas a qualidade da relação continua a mesma, né? Um outro ponto que eu acho importante a gente falar é com o nosso contato com o nosso corpo, da gente poder entender que, né, a vulva ou o órgão genital feminino, né, e tem a vagina que é o canal e o pênis, eles têm a vulva, né, a mulher tem uma vantagem de ter inúmeras terminações nervosas que dão prazer, que podem chegar ao orgasmo, muito mais do que o órgão genital masculino, que é o pênis, né? Sim. E muitas mulheres desconhecem isso e também pela nossa cultura performática, machista, patriarcal, acha que sexo é só penetração, só aquela violência e também deixa de explorar a pele, que é o maior órgão, né, que a gente tem no nosso corpo, cheiro, toques, tantas outras coisas. E isso influencia que a gente pode entrar no campo das disfunções também sexuais, das pessoas que são viciadas só na pornografia, que alguns, mesmo homens, né, ou mulheres, só conseguem ter prazer sozinho e não com uma outra pessoa. Exato. Como muitos homens casados, namorados, ou relação, mesmo que seja casual, tem uma relação objetificada com essa mulher e não se preocupa. A gente já ouve um monte de relatos, fala assim, toda vez que eu estou me sentindo que eu estou sendo usada, eu não consigo ter prazer, e por isso que eu acho que o indício, a estatística de menos orgasmo numa relação sexual das mulheres é infinitamente mais baixa. A gente também tem algumas fantasias com essa questão de gênero. Às vezes a gente acha que uma relação homoafetiva entre as mulheres vai ser melhor, ou entre homens gays, que eles são mais amorosos. Eu acho que aí a gente ouve bastante relatos que é mais performática, às vezes é mais agressiva ainda, essa questão
de dominação. Uhum. A gente também vê desses padrões que a gente tem, quem procura os profissionais do sexo, mulheres ou homens, como que sofrem também os profissionais do sexo com a violência que chegam até eles. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é importante a gente ter o conhecimento do nosso próprio corpo, saber como que a gente sente prazer, falar isso com os nossos parceiros. A gente também ir ao médico quando percebe alguma coisa diferente, que está estranha no nosso órgão genital, porque os homens não costumam muito ir ao médico, só numa situação mais crônica, mais grave. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Sim. Olha, então, acho interessante a gente citar, né? De tudo que a gente falou um pouco até agora, né? Quando esse desenvolvimento que começa lá na infância, ele assume uma direção muitas vezes de repressão em relação ao sexo, de dificuldade de trabalhar esse assunto de uma forma mais livre, né? A gente desemboca nas disfunções sexuais, né? A gente termina nas disfunções sexuais. Então, adultos, né, que depois chegam na vida adulta, podem exercer a sua sexualidade, mas não conseguem exercer a sua sexualidade, né? Então, acho que é interessante a gente mencionar que na literatura existem 3 tipos de disfunção sexual, né? Que a gente costuma trabalhar com bastante frequência, inclusive no consultório, que uma delas, e a mais frequente em mulheres, tá? É a baixa de desejo sexual, né? Então é uma mulher que não tem desejo, que não tem vontade, que não se estimula, não se excita, não gosta muito de ser tocada, que tem vergonha, que se sente fechada para isso. É a primeira. Depois nós temos a dificuldade de orgasmo, que a gente chama de anorgasmia ou transtorno de orgasmo. São mulheres que até vão para a relação sexual, gostam de estar na relação sexual, mas chega lá e não conseguem ter prazer, que tem a ver com o que você falou, né? Em algum momento, você falou assim, puxa, são mulheres que às vezes conseguem ter prazer sozinhas, né, na masturbação, mas lá com o parceiro não consegue, então isso a gente chama também de anorgasmia. E a gente tem uma terceira classe de disfunções sexuais, que é a classe dos transtornos de dor, né? Que a gente tem a dispareunia, que é a mulher que tem dor na hora da relação sexual, na hora da penetração. E a gente tem o vaginismo, antigamente chamado de vaginismo, hoje chama-se tudo de transtorno de dor, né? Mudou, houve uma mudança no último CID, no DSM também. Né? A nomenclatura agora chama-se transtornos de dor, né? Mas antigamente era muito citado o vaginismo e dispareunia, por isso que eu cito ainda, né? E o vaginismo é o impedimento completo da penetração. Impedimento completo, né? A mulher não consegue penetrar absolutamente nada no seu canal vaginal, né? Então é algo que causa um problema, uma dificuldade muito grande, um problema conjugal muitas vezes complicado, né? E todos essas disfunções, elas são passíveis de serem trabalhadas. Eu acho que é bacana a gente dizer isso, né? No mesmo jeito, eu sempre falo, né? Do mesmo jeito que ensinam a gente de um modo errado, né, a trabalhar com a sexualidade, né, porque isso a sociedade ensina errado, os pais ensinam errado, os colegas ensinam errado, a internet ensina errado, né? Do mesmo jeito que a gente aprende errado. É um tabu que a gente está imerso, preconceitos, de vários julgamentos. Exato. Mas eu sempre digo assim, do mesmo jeito que a gente aprendeu errado, a gente pode aprender o certo, né? A gente pode aprender o certo. Se a gente aprendeu errado, nada impede que a gente depois possa buscar autoconhecimento. Acho que você falou bastante da masturbação, né? Da importância do se conhecer, da importância de se tocar, a importância de saber quem eu sou, de saber o que eu gosto, o que me atrai, em termos não só de corpo, em termos de fantasia, em termos de parceria, né? É tão importante o autoconhecimento, né? Então a gente pode correr atrás desse prejuízo depois, né? Na vida adulta. Nada impede, né? Gente, porque o nosso prazer está na nossa fantasia, por isso que a pornografia faz tanto sucesso, né? Então, não preciso da presença física, pode ser uma conversa com meu parceiro no telefone, que Exato. Já vai alimentando um monte de prazeres. Exato. Infelizmente, aqui
O meu tá travando um pouco, mas fizeram uma pergunta assim, o É, Junqueira. Quando as mulheres ou homens, né, têm orgasmo durante as atividades físicas, quer saber por que isso acontece? Uma tá. outro comentário aqui da Andrea falou que começou a sentir prazer depois que começou a usar o corpo masculino. Então, a explorar também esse jogo erótico, né? Olha, né, falando sobre a segunda pergunta, né, eu sempre digo assim, né, é um jogo erótico. Você falou muito bem, Cris, né? É uma dança, né? Eu falo que sexo é uma dança. A gente tá lá e a gente precisa dançar harmoniosamente com o nosso parceiro, né? A gente não pode ficar fora do ritmo porque um vai pisar no pé do outro na hora da dança. No sexo é a mesma coisa. A gente tem que dançar numa troca, né, de carícias, numa troca de contato, e o quanto é interessante sentir que o outro tem prazer, né? Eu dar Exato. prazer ao meu parceiro, minha parceira, é alguma coisa, eu acho que é esse usar o corpo do outro, né? Que a participante aqui colocou, né? Eu uso o corpo do outro para o meu prazer, né? Isso é essa dança que eu tanto falo, é a gente dançar junto. São dois ali na história, não é um só, né? São dois, e essa troca, ela é muito rica, é extremamente rica. Agora, quanto à outra pergunta que o colega também colocou, né? Ele deve estar falando da excitação genital persistente. A excitação genital persistente também ela é uma disfunção muito rara que tem sido falada mais recentemente, mas são casos de pessoas que têm orgasmo em situações que não são eróticas. Em situações assim, do dia a dia. Então, tipo, eu tô lá assistindo aula, eu tenho um orgasmo. Eu tô lá cozinhando, eu tenho um orgasmo. Como ele falou, eu tô lá fazendo esportes e eu também tenho um orgasmo. Isso não se sabe exatamente qual a origem disso, né? Mas tem se estudado, as pessoas que apresentam esse tipo de excitação genital persistente, elas têm sido estudadas agora mais frequentemente. Mas a busca está sendo toda num sentido cerebral, né? De tentar achar uma região do cérebro que seja responsável por essa estimulação constante, sem que a pessoa deseje, porque a pessoa não quer aquilo. Ela não está pensando em sexo, é um negócio muito doido, gente, né? Pensar que isso pode acontecer, né? E É. também a literatura que eu já tive acesso a esse tipo de patologia também diz que, apesar deles estarem buscando essa origem cerebral para esse tipo de patologia, é muito frequente a gente ver que há um comprometimento psicológico também. Né? Há Exato. uma questão psicológica nessas pessoas que apresentam a excitação genital persistente. Então, ainda está se estudando tudo isso, não se tem ainda exatamente uma resposta da origem, mas é algo extremamente desagradável, né? Imagino eu. Exato. Tem consequências para a vida da pessoa, né? Então, isso Muitas. a importância da terapia, né, sexual, da terapia analítica, da psicanálise, e da gente falar desse jogo erótico, né, nesse contato com o outro, e a gente também tem que ter o lugar que eu acho que a gente pode falar, né, desse mistério, desse desejo, por exemplo, quais são os pactos que eu tenho com o meu parceiro? A gente não vai para uma linha mais comportamental que a gente vai falar assim, olha, agora o nosso contrato de sexo é assim: você vai pôr a mão debaixo do meu ombro aqui a 5 centímetros dali, faz aqui. Porque esse jogo é de descobrir, tem que ter esse mistério, e a gente tem o que é dito, o que não é dito, e a gente tem que lidar com essas coisas, né, que estão implícitas, e a gente tem que lidar com a falta também, né? Então, Uhum. queria você fosse falando para a gente dar, amarrar essa nossa conversa, que tem muitas coisas para a gente conversar, mas a gente já É. está encaminhando para o Uhum. tempo da live. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre esse jogo, Tá, sobre o mistério, tá. sobre o vazio que a psicanálise nos traz com tanto esclarecimento, né? É. Eu algo que eu vejo com muita clareza no consultório, né?
de pessoas que apresentam uma dificuldade de ter desejo pelo seu companheiro, pela sua companheira. Isso é algo que tem vindo muito ao consultório da gente, né? E qual é a questão dessas pessoas que vêm com bastante frequência hoje em dia? São pessoas que, a princípio, não têm uma disfunção sexual, né? Não apresentam nenhuma disfunção sexual, mas estão há muitos anos num relacionamento, ou casadas há muito tempo, ou namorando por muito tempo, e perdem o desejo no decorrer do relacionamento. Amam o parceiro ou a parceira, querem ficar com esse parceiro ou esta parceira, mas não conseguem transar com esse parceiro ou essa parceira, né? Então, isso é algo que traz um problema muito grande, né? Porque muitas vezes um continua com desejo, mas o outro perde completamente esse interesse e isso causa um desajuste, uma inadequação sexual, como você bem disse há um tempo atrás, né? Quando um tem desejo, o outro não, é uma inadequação sexual, né? O que eu tenho visto com muita frequência no consultório, né, é que o desejo sexual é algo que está ligado diretamente à falta. Né? A falta. Para eu desejar algo, eu não posso ter aquele algo. Né? Eu tenho que ter um vazio dentro de mim. Eu sempre comparo com a fome, né? Se eu tenho fome, é porque eu estou de estômago vazio, eu vou lá e vou buscar comer, vou comer, me alimentar e encher a minha barriga, né? Se eu já estiver de estômago cheio, né? Se eu estiver lá, eu não vou ter o menor desejo, né? Então, o quanto o desejo na vida do ser humano, ele envolve a falta, né? Por isso, os relacionamentos a longo prazo ficam tão comprometidos, porque relacionamentos a longo prazo anulam a falta. A simbiose, a aproximação dos casais, ela vai se tornando cada vez tão marcada e tão constante, tão próxima, que esse estado de vazio vai se perdendo, esse estado de segredo, de eu descobrir, de descoberta de algo novo do outro, isso vai se perdendo em relacionamentos a longo prazo. E isso é um grande problema. Mas também o que eu costumo dizer é que isso é uma grande ilusão. Por quê? Porque as pessoas mudam o tempo inteiro. Claro. Sabe? Se a gente acha que a pessoa que está lá há 20 anos com a gente, ela é tão conhecida, não tem mais nada a descobrir sobre ela, isso não é uma verdade. A gente se engana achando. Falência dos casamentos, esse jogo erótico. Só porque eu estou perto do outro, não preciso mais conquistar, não preciso mais investir, não preciso mais seduzir. E às vezes tem essas coisas que não são ditas nos relacionamentos, as pessoas estão procurando outras pessoas, profissionais do sexo ou não, em outros lugares e ficam naquela relação cômoda de aparência, mas não estão integradas ali, né? Exato. Totalmente ali naquela situação. Eu costumo até dizer, né, que assim a parceria, né, assim, a relação de parceria mais adequada, né, é aquela onde o meu parceiro, ele não tem que estar tão longe a ponto de eu nem enxergar ele mais, mas ele não tem que estar tão perto a ponto de eu não ter nenhum espaço entre eu e ele para que eu me direcione, que eu direcione o meu desejo a ele. Eu preciso ter um espaço entre eu e o outro para eu poder, né, mover o meu desejo, deslocar o meu desejo até ele. Né? Então, esse é um grande desafio das relações humanas, né? E a gente trabalha muito com isso no consultório, né? Isso, e aí a gente já pode até começar o tema da próxima live que estão pedindo aqui pra gente, mas tudo começa também com essa relação mãe-bebê. Como que foi essa relação, como que aconteceu o complexo de Édipo, né? A castração, como que chegou a lei, né, nessa família, né? Como que se montou a estrutura psíquica desse ser humano, né? Como que o indivíduo consegue se relacionar com o outro do qual ele depende, mas que ele não é grudado. Isso é uma vivência infantil, né? A criança começa a se perceber distante da mãe, vê que não faz parte daquela mãe, né? Que ela é um outro ser. E esse processo de descolamento da infância é o que vai aparecer depois na vida adulta, nessas relações mais simbióticas entre pessoas, né?
É? E a Uhum. gente vê muitas pessoas no consultório, adultos, que estão querendo relações simbióticas, né? E aí que a gente vê que estão à beira muitas pessoas em relacionamentos abusivos, né? Exatamente. E aí a gente tem muita coisa para falar, mas que Isso. a gente já está nos minutinhos finais aqui. Isso. Muito obrigada, Maria Cláudia. Adorei. Imagina. Chuvas de elogio aqui para Ah, que bom, uma gente. pessoa muito querida, Ah, imagina. pedindo outras lives para a gente falar sobre várias coisas aqui. Aham. Então, está aqui também o convite. Meu canal está aberto, você é sempre muito bem-vinda. Vamos Sempre. combinar, claro, Cris. E super obrigado pelo convite. Adorei, viu? Participar, bater esse papo com você. Muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Então, fica até a próxima. Eu vou encerrar, porque já Tá está quase bom? o tempo, e Isso, para não perder e deixar salvo para quem possa ver depois também essa isso. live. Tá Bacana. bom? Legal. Cris, super beijo, Obrigada, viu? minha querida. Um Um beijão para beijo. você. Foi um prazer. Um Prazer beijo. foi meu. Beijo. Gente, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. O tempo realmente é curto, não dá para responder tudo, mas a gente vai marcar outras conversas. E acompanhem na minha rede social as divulgações das lives. Um abraço para todos vocês. Tchau!